Amém. Amados irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmão. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre essa questão da saúde financeira, mas veja, a questão da saúde financeira, ela não aborda apenas as questões técnicas, e aqui e ali a gente vai estar falando sobre orçamento, vai estar falando sobre continha, despesa, receita e tal. Mas percebemos que a questão de saúde financeira, ela é eminentemente a questão de atitude. A gente mostrou os dados estatísticos dos textos bíblicos em relação ao assunto saúde financeira, gestão de bens e riquezas, 1189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 2.200 versículos falam sobre gestão de bens e riquezas. Então, é um tema importante. Faz parte do dia a dia da vida. E nos faz refletir sobre as nossas prioridades, sobretudo, sobre aquilo que está dentro do nosso coração. Olha que pergunta capciosa que nós temos em Provérbios, capítulo 17, versículo 16. O texto diz: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Irmãos, sabedoria e inteligência, falamos sobre isso, quero reforçar. Nós precisamos entender da sabedoria de Deus para o dia a dia da vida. Inteligência é uma capacidade que muitos têm. Existem pessoas que são extremamente inteligentes, mas são pouco sábias no que tange a tomada de suas decisões. Isso é um fato. Existem pessoas que têm uma simplicidade grande, muitas vezes não tiveram estudo, não tiveram acesso à melhor escolarização, mas quando você conversa com eles acerca das questões da vida, eles têm muito mais a nos ensinar do que doutores e pós-doutores que saem da universidade, que não dá nem um bom dia para o pessoal do próprio prédio. Isso é um fato. Nós estamos falando sobre sabedoria, a busca da sabedoria de Deus para o dia a dia da vida. E saúde financeira está dentro desse contexto. Na quarta-feira próxima passada nós falamos sobre esforço, a coragem que nós vamos ter necessária para poder colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. E como eu falei, a questão de saúde financeira, de uso de recursos, mexe com as nossas prioridades. Vou fazer uma pergunta para que você faça uma autoanálise rápida. Eu espero que você responda rapidamente o que eu vou perguntar a você agora. Se de uma hora para outra, amanhã, depositasse na sua conta 2 milhões de reais, o que é que você faria? A rapidez na forma como você respondeu e aquilo que veio logo na sua mente, com certeza, é a forma como você lida com a questão. Por exemplo, é possível que alguém tenha pensado, eu pegava esse dinheiro logo de cara, fazia logo umas viagens, ia conhecer tal lugar, ia conhecer tal lugar, ia conhecer tal lugar, ia fazer isso, ia fazer aquilo. É possível que alguém expressasse: eita, 2 milhões de reais, eu vou realizar um desejo antigo meu, e comprasse alguma coisa que só fizesse sentido para ele, algo que estava dentro do coração dele. Ele queria realizar um desejo. É possível que alguém pense assim: eita, 2 milhões de reais, necessidade, eu vou ajeitar minha casinha. Por falar em construção, né, Toninho? Chegaria bem, né? Vou ajeitar minha casinha. Ou então alguém que não tem, não vou comprar minha casa, vou comprar um imóvel. Mas eu digo a você, seria rara a resposta de alguém que dissesse assim: eu honraria ao Senhor que me deu toda essa dádiva. É muito pequena. E tem gente que tem dificuldade para responder isso. E se você teve algum tipo de dificuldade para responder isso rapidamente, é possível que você necessite avaliar a sua vida, avaliar os seus propósitos, avaliar as suas metas,
avaliar o seu pensamento de longo prazo, onde o que você realizou, o que você deseja realizar, o que você fez, quem você deseja ajudar ainda. E é com base nisso, irmãos, que nós buscamos a sabedoria de Deus. Sabedoria do Senhor escrita nos preceitos bíblicos para que nós possamos viver. Essa sabedoria de Deus, irmãos, ela é uma sabedoria valiosíssima, preciosa. Nós temos recursos tremendos vindos da palavra que tem condição de mexer com toda a estrutura do nosso ser. Não é à toa que Hebreus, o texto diz que essa palavra é poderosa, ela é eficaz, apta para penetrar no mais profundo do nosso ser. Divisão de medula, espírito e tal. O texto de Hebreus é muito claro nesse sentido. Mas Provérbios nos mostra que precisamos buscar a sabedoria do Senhor, porque a sabedoria do Senhor ela é valiosa. Provérbios 16 diz: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Como eu falei, e como o texto sugeriu logo no começo, você sabe o que é 2 milhões na mão de um tolo, 2 milhões na mão de uma pessoa que não sabe fazer absolutamente nada com dinheiro, é 2 milhões que ele vai torrar, com certeza, no espaço de 6 meses. Tem condição de fazer isso. As questões que o mundo mostra, os prazeres, as coisas que podem ser compradas, vivenciadas, uma pessoa consegue gastar 2 milhões de reais rapidamente. Basta ele investir em uma coisa falsa. Numa sexta-feira, na segunda-feira, a empresa que ele investiu falir. Na terça-feira não tem mais nada, acabou tudo. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento interessantíssimo da humanidade. E eu posso provar a vocês que é necessário que nós pensemos, inclusive, acerca de nós como seres humanos, tomando como base a gestão de bens e riquezas. Eu não sei se você sabia, mas apenas 6% do dinheiro que existe hoje no mundo é dinheiro físico. O resto é tudo crédito. Eu faço uma pergunta bem simples a você, para você ver como aquilo que a gente está falando é importante. Se porventura acontecer algum problema, um estado totalitário, algum tipo de guerra, algum intempério do mundo, que dissesse assim: todo o dinheiro que vocês têm em banco está trancafiado, vocês não vão usar mais. O dinheiro que vocês têm em casa de espécie, de dinheiro, dá para vocês suportar pelo menos 4 meses. Está vendo como a gente está diante de todo um sistema financeiro? Nós estamos assim, irmãos, olha. Nós estamos de joelhos diante de todo um sistema financeiro. E não temos garantia nenhuma de que um doidão desse possa subir na implementação de um Estado totalitário e simplesmente dizer: poupança é tudo meu e tchau. Sabe por quê? Porque isso já aconteceu no Brasil. Muitos jovens não conhecem, não souberam o que foi feito no passado. Amigos do meu pai se mataram porque houve uma época na economia brasileira em que as pessoas vendiam seus bens, colocavam dinheiro para render de um dia para o outro, para não perder o fundão, que era um fundo de investimento. Só que teve um doidão que entrou e disse: a poupança de todo mundo é minha, e confiscou. Amigos do meu pai, do comércio, mataram. Para você ver como é complicada, como é difícil, nós precisamos ter sabedoria do Senhor. Irmãos, o texto diz, Provérbios 8:11, a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Sabedoria do Senhor. Provérbios capítulo 3, dos versículos 13 a 16, o texto diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa
desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Sabedoria do Senhor, irmãos, é coisa boa, é importante. Eu conheço funcionários federais que estão presos em cartão de crédito, presos na mão de pessoas que emprestaram dinheiro. E conheço gente que recebe salário mínimo e que tem saúde financeira. Sabe por quê? Porque tem sabedoria, sabe utilizar os recursos. Provérbios capítulo 2, versículo 20, o texto diz: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e a manter-se nas veredas do justo. Se você é uma pessoa sábia e toma decisões acertadas, uma coisa acontece que é tremenda. O Senhor coloca pessoas com a mesma forma de pensar no teu caminho e te ajudam. Eu vivi isso em minha vida, em muitos pontos, quando eu estava me profissionalizando. Queria muitas vezes a ajuda, uma ou outra. O Senhor levantava anjos, como o pastor falou, pessoas que se levantavam para me abençoar. Pessoas inusitadas me levantavam para me abençoar. Vou dar um exemplo da minha vida. Na época que eu tinha empresa de consultoria, eu deixei de observar uma legislação. E o meu cliente haveria de ser punido com a multa de 50 mil reais, fora a mora diária. Quando eu vi que aquilo era algo de minha responsabilidade e que simplesmente eu não tinha observado, tinha passado, quando eu recebi a notificação que eu olhei, eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu não tenho condição de pagar isso aqui. Porque na época, se eu vendesse tudo que eu tinha, irmãos, eu não tinha condição de pagar o prejuízo que eu causei ao cliente. Eu não tinha condições. As multas federais e de regulação, elas são muito caras. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando ela pega para multar, que o governo é péssimo, como no auxílio, a questão, digamos assim, do empreendedorismo, ele é um terrível sócio seu. Ele só entra para pegar os seus dividendos, nada mais. Não gera emprego, não gera riqueza, vive dos impostos que nós pagamos, e em muitos momentos ainda nos imputa, digamos assim, nos coloca terríveis serviços. Mas há uma realidade. Coloquei o meu joelho no chão no escritório e comecei a chorar, porque eu não tinha o que fazer. Olha os bens que eu tinha para pagar 50 mil. Uma moto usada, um Fusca, e um computador 48B, tu te lembra? A única coisa que esse computador tinha de bom é que ele tinha uma tela de 17 polegadas, um cabeção. Ele disse que papai me desse um terreno, um carro, a mais, eu não tinha nem como pagar isso. Me ajoelhei, botei para orar, clamar. Antes de eu entrar na sala do dono da empresa para falar com o dono da empresa, recebi uma ligação. De quem? Do meu concorrente. Concorrente que hoje é meu amigo. Do meu concorrente, no mesmo segmento, uma outra empresa, um cara que era o gestor da outra empresa, ligou para mim e disse: Cassete, tu viste a normativa tal? Eu disse: vi, rapaz. Aí ele disse: graças a Deus, né? É uma coisa que não pega a gente. É só mostrar a defesa administrativa. Eu disse: está escrito aonde? Aí ele disse: está na instrução tal. Foi. O meu concorrente me ajudou. Só Deus é quem pode fazer isso, irmãos. Só Deus é quem pode transformar o mal em bem. E Ele me deu as instruções, eu movi a defesa administrativa e graças a Deus, de fato, era uma taxa que não cabia ao tamanho da empresa que era minha cliente. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas de bem, que nos ajudam nos momentos difíceis. Eu acredito que muitos irmãos aqui têm exemplos assim. Exemplos assim.
Irmãos, vamos para frente. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Olha que coisa linda. A sabedoria proveitosa que nos reposiciona. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Se construir uma casa, irmãos, e aqui quando você estiver pensando sobre a questão da construção da casa, não pense só na casa no seu sentido técnico, que precisa de manutenção. É verdade, você constrói uma casa, tem que ter manutenção, isso tem que perdurar mais tempo e gasta-se dinheiro. E existe um fenômeno que você já deve ter vivido, porque eu vivo também. Eu sou ser humano, você é. As coisas em casa, quando começa a quebrar, quebra tudo de uma vez. Você já percebeu isso? Não. Recentemente, uma coisa quebrou, já avisou o sindicato. Quebrou o micro-ondas avisou o negócio da água, do purificador, quebrou também. O negócio lá do purificador também já acionou o troço que está quebrado lá em casa. Eu só estou juntando assim para quando eu escolher, vamos ver o que é que vai. Na prioridade, quem vai, quem vem. É assim, a vida é assim. Agora tem uma coisa, irmãos. Um lar é necessário sabedoria. E se houver sabedoria no lar, todas essas coisas, elas são resolvidas. Provérbio capítulo, veja as consequências positivas da sabedoria de Deus para a sua vida. O texto diz assim: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta. Qual é a vantagem do conhecimento? A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Saúde financeira faz parte da vida. E a vida é muito mais ampla do que simplesmente questões materiais. Então, quando você pensar em prosperidade do ponto de vista bíblico, não enxergue a prosperidade do ponto de vista bíblico como o mundo aí fora diz o ser a prosperidade, e não enxergue prosperidade como a teologia da prosperidade diz que é prosperidade, que na realidade não é. E hoje nós vamos chegar a esse conceito do que significa prosperidade, do que significa saúde financeira. Veja o texto que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 8, o texto diz: quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo, quem acalenta o entendimento prospera. Se você busca a sabedoria do Senhor e coloca em prática, haverá de prosperar. Diga amém. É equilíbrio, é amor próprio. E aqui eu vou dizer uma coisa que você talvez não saiba, mas você sabia que tem muitas pessoas que quando sentem raiva de algo que lhes acontece, algum tipo de frustração, muitas delas descontam comprando. Tem gente que tem raiva com o pai, aí pega o cartão de crédito, compra uma coisa que não precisa, dividido em não sei quantos meses, por raiva. É um gatilho. É um gatilho. E a sabedoria está ligada muito fortemente ao amor próximo. Quem ama-se a si mesmo, acalenta o atendimento, esse prospera. Veja o que está escrito em Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Ou seja, irmãos, muitas vezes por não ter sabedoria, a gente toma decisões erradas. E ao tomar decisões erradas, aquilo que nós fazemos às vezes traz mais dor do que benefício. E o sábio, ele se comporta de forma diferente. Busca de um conceito bíblico saudável. Sabedoria, irmãos, tem uma fonte. Qual é a fonte da sabedoria? O Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A nossa sabedoria vem de Deus. Provérbio capítulo 4, versículo 5, o texto diz:
procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. A fonte da sabedoria é o Senhor. Quando nós utilizamos na vida prática dos preceitos do Senhor para a vida, nós estamos glorificando a Ele, porque tudo é para a glória dEle. Amém? A sabedoria, irmãos, ela precisa ser exercida com piedade, com misericórdia. O texto diz em Tiago 3,13: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre como, por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. A sabedoria do Senhor, ela ocorre com devoção, num palco de misericórdia, de piedade, de intimidade com Deus. Você quer tomar decisões acertadas, é necessário que você tenha intimidade com o Senhor. Tiago capítulo 3, versículo 17, qualifica a sabedoria do Senhor. O texto diz: a sabedoria que vem do alto, ela é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, ou seja, é produtiva, imparcial e sincera. Se você não tem sabedoria na sua vida e precisa de sabedoria de Deus para viver, aqui nós temos um texto na Bíblia que traz uma grande promessa sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Amém? E aqui, irmãos, nós já vamos partir para um primeiro momento de oração. Eu gostaria de perguntar se aqui, entre os irmãos, existe algum irmão que no próximo ano, no ano 2023, vai tomar algum tipo de decisão na sua vida, decisão radical, decisão estruturante, coisa que precisa resolver em 2023. Tem que resolver, não tem meio tempo, tem que fazer 2023. Algo que não pode ser mais adiado, foi procrastinado durante muito tempo, mas tem que resolver. O X da questão agora é resolver. Tem que resolver. Agora só tem uma coisa, não sabe como, não sabe quando, mas precisa. Tem que resolver. Existe alguém aqui, sob essas condições, eu gostaria de pedir que viesse aqui para frente, para orar juntamente comigo, porque eu também estou na mesma situação. E eu gostaria de pedir ao pastor Tomás que orasse por nós nesse momento. Você tem uma decisão importante para tomar, meu irmão? Eu tenho. Esse ano, fui para um lado, fui para o outro, corri de todo jeito, tentei o máximo possível tomar essa decisão, mas não consegui. Não consegui, irmãos. Portas fechadas, de um jeito que eu não tive nem como andar. E é importantíssimo a decisão que eu vou tomar. Mexe com a estrutura, com as questões da minha família, decisão importante demais. Não sei nem para onde vai, mas eu preciso tomar. Não foi esse ano, mas tem que ser no próximo. Estou nessa situação. Tem mais alguém aqui sobre essa situação? Vem aqui para frente. O pastor Tomás vai orar. Vou pegar seu microfone. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Precisamos identificar qual foi a porta que o Senhor abriu. Tem muitos problemas aqui que nem porta tem. Eu acho que o meu está no meio, eu vou logo para cá. Pronto, pastor, agora o senhor. Se colocar de pé a igreja. E nós vamos ajoelhar. Pai querido, aqui estão os teus filhos que ouviram este desafio
E aqui estão, ó Deus, ajoelhados dentro do Senhor, para pedir sabedoria. Decisões a serem tomadas que podem mudar o rumo de suas vidas. Então, Pai, não pode haver erro. Tem que atirar no alvo certo. Tem que o martelo bater no prego certo. Então, Pai amado, sem a dificuldade, a dúvida, traz a luz, o entendimento, a convicção e a paz em relação à decisão tomada. Amém. Se essa for a tua vontade, ó Deus. Amém. Ah, Pai, são teus filhos. E o Senhor quer o melhor para eles, com certeza. Então, nós te pedimos em nome de Jesus, no poder do sangue de Cristo, Deus, o Senhor traga esse entendimento, essa sabedoria, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amados. E o Deus de paz seja o juiz em nosso coração. Você quer saber... Poder sentar, queridos. Vocês querem saber uma questão técnica sobre gestão de bens e riquezas. Você irá gerenciar muito melhor o dinheiro, os bens e riquezas que está ao seu alcance, se você souber diferenciar. Não está pegando aqui não, se puder passar em cima, agradeço. Opa! Você sabe a diferença de necessidade e de desejo? Se você fizer a diferença, saber a diferença entre necessidade e desejo, e levar isso com seriedade, você vai gerenciar os seus recursos de forma muito melhor. O que é necessidade, irmãos? Necessidade é aquilo que é imprescindível, é aquilo que é básico. É aquilo que, como o próprio termo diz, é necessário. Ele não pode ser evitado. Exemplo, necessidade de tomar água para não ter pedra nos rins. Eu tenho. Água. Mas eu podia ter o desejo de tomar uma Coca-Cola bem geladinha no copo suado, não podia? Não podia? É aí onde vem a questão do desejo. Irmão, o desejo é a expectativa do coração de querer possuir uma coisa, mas por uma questão de motivações interiores. Muitas vezes se confunde com necessidades, mas sabe-se que é muito maior do que elas. Um exemplo bem simples, para que vocês tenham ideia e consigam diferenciar necessidade de desejo. Nós temos aí duas canetas. Uma caneta Bic e uma caneta bem produzida. Irmãos, quanto custa uma caneta Bic? Sendo caro, talvez uns R$2. R$2,50, é isso? Pronto. Sendo caro, R$2,50. Eu garanto a você que com a caneta Bic você assina contrato, você resolve o problema, faz a anotação no seu caderno. Isso é necessidade, a necessidade de escrever. Prova do Enem. Sabe quanto custa essa caneta que está perto da caneta Bic? $1,5 milhão. E ela foi produzida, antes de ser terminada, ela foi vendida. Tem quem compre. Mas eu acredito que a pessoa que não comprou vai utilizar essa caneta para fazer a prova do Enem. E o valor que a pessoa está utilizando com essa caneta, com certeza não é mostrar que ela escreve. É mostrar
algo que está no seu interior, como uma prova de realização para outras pessoas. São necessidades subjetivas, secundárias, são desejos. Vamos para frente. Do lado de cá, irmãos, se você, como eu já reconheceu, eu sou um mestre, isso aí é um cuscuz com ovo. Vamos fazer um cálculo? Irmãos, até para fazer um cálculo de um cuscuz com ovo é ruim de fazer. Por quê? Vamos supor, a fuba, R$ 1,75. Né? Um ovo, R$ 3,00 uma bandeja, meia bandeja. Você, com 2, você resolve uma situação. 13 dividido por 2, cada ovo, vamos botar aí o quê? 70 centavos cada ovo? Um copinho de café. Juntando tudinho, irmão, dá menos de R$ 5,00, eu acho. Um prato de cuscuz com ovo, acho que dá menos de R$ 5,00. Irmão, sabe quanto é que custa essa comida que está de lado desse cuscuz com ovo? Isso é um caviar, não é um caviar, é o caviar. Chama-se caviar beluga, é $35 mil o quilo. E eu tenho amigos que comeram isso aí, disse que nem presta. O cara que come isso aí, ele come porque ele quer provar outra coisa, mas não é necessidade de alimento, não. Não é necessidade de comida, não. Ele quer provar outra coisa. Então, irmãos, agora aqui vocês vão errar. Embaixo nós temos um tênis olímpico, bom para fazer caminhada e ir para a academia. Em cima nós temos um tênis chamado tênis Balenciaga. Esse tênis Balenciaga aí, eu vou logo adiantando, o mais caro é o de cima, não é o de baixo. O de baixo você compra com R$ 250 no máximo. Esse tênis aí, surrado, melado de lama, com esse nomezinho aí, ele custa R$ 9.000. Tem quem use. Tem quem use. A moda. Não tem quem use uma calça colocada num lugar assim e o cara metendo tiro nela, antes do tiro custa R$ 300. Aí o cara pega um revólver, bota para vender agora, é 1.200. Tem quem compre. É necessidade? Não, aí é desejo. O cara quer provar uma outra coisa. E aí, irmãos, é que vem o X da questão. O nosso Deus é o Deus que atua nas necessidades. O texto diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E o que é que está em jogo, irmãos? O que é que eu devo observar na questão da saúde financeira? Aí aqui eu gostaria de que lêssemos um texto longo. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, os versículos 19 até 34. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Eu quero que você abra a sua Bíblia e que você tenha ela marcada aí com esse texto. Mateus no capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo muito importante. Depois de falar das esmolas,
depois de falar sobre a oração, depois de falar sobre jejum, falando sobre coisas espirituais, no mesmo capítulo a gente entra no tema o quê? Dinheiro, recurso. E a partir do versículo 19, os versículos 19 a 21, veja o que é que o texto diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o núcleo de todo gerenciamento financeiro. Está em nós sabermos o que realmente toma conta do nosso coração. Se Deus estiver entronizado no coração, se Deus estiver na nossa alma, em nossa vida, o resto tudo vem como uma consequência natural. E a proposta desse texto é muito simples. Do versículo 19 até 21, a ideia é que os recursos devem ser para a glória de Deus. A ideia é que devemos consagrar nossa vida ao Senhor. Um Deus que supre necessidades. E que nós precisamos confiar mais nesse Deus do que nas coisas daqui do mundo. O princípio do coração é a base. O que é que está no seu coração? É fácil identificar o que está no seu coração. Sabe como? É só conversar com você, porque a boca fala aquilo que o coração está. Eu conheço gente que diz assim, não, eu sou uma pessoa humilde, eu não, tal, não sei o quê. Mas se você conversar com ele um pouquinho mais, é só coisas materiais, materialidade, ou então frustrações. Deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter casado assim, deveria ter feito com fulana, deveria ter sido assim, tal. Ou o cara está olhando para trás, por um passado que ele não consegue se livrar, ou então ele está olhando para frente, para um futuro que ele não vai construir. Volto para o texto agora, Mateus, a partir do versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olhe para mim um momentinho. Se você consegue controlar os seus olhos, você não vai ter o seu coração atacado por qualquer tipo de desejo mundano. A sedução do consumismo, irmãos, vem pelos olhos. O cara não estava nem precisando. A TV de 32 estava boa demais. Mas ele foi numa loja, chegou numa loja, tinha uma TV de 55, na promoção, e o vendedor encostou perto, botou pressão, vai ser só esse final de semana, enquanto durar o estoque, é por causa da Copa, aproveita que não vai ter outra dessa, aproveite que não vai ter outra dessa. Aí o cara olha, tá o cartãozinho de crédito lá. 4K, vai botar num apartamento, que o apartamento todinho, se tiver 35 metros quadrados, tem muito. Aí ele bota na sala uma TV de 55 polegadas para assistir o filme do Netflix. O filme inglês só assiste se for na legenda. Como a TV é grandona no espaço pequeno, aí ele não sabe se olha para o filme ou se olha para a legenda.
mas já comprou. Não, meu vizinho comprou. Irmãos, eu atuei em empresa, consultoria, fazendo enxugamento financeiro em empresa. Uma das coisas que mais me dava raiva do empresário no Nordeste, no Brasil como todo, mas mais no Nordeste, sabe o que era? Sabe o que era, pastor? A gente trabalhava enxugando custo, reduzindo desperdício. Tira daqui, tira dali, tal. Quando a gente conseguia atingir um pontozinho de equilíbrio melhor, a empresa se desenvolvendo, tinha identificado alguns rales e tal, estava bem redondinha. Aí o empresário que me contratava chegava com um carnezão, aí botava lá na tesouraria. Aí quando a gente olhava para frente da casa, estava lá uma Hilux novinha. Aí quando ia para a mesa de reunião, disse, mas rapaz, a gente se esforçando aqui, fazendo de um tudo, tu aparece com uma bomba dessa. E o que é pior, você deve tirar do seu prolabore. Você botou direto para a tesouraria. Tu vai botar o quê? Vai enganjar isso no patrimônio da empresa? Como é que vai ser isso? Não, fulano comprou, não sei quem da outra empresa. Ele está bem, comprou também, então pronto. Bote uma Bíblia desse tamanho, sei quantas prestações para pagar. Mas agora eu estou com uma Hilux. Nem precisava. Mas sabe o que foi? Desejo. Não era necessidade não, porque necessidade do carrinho dele que tinha antes, dava para ele se ajeitar até resolver. É o que está no coração, irmãos. As compras, aquilo que a gente pode, está tudo lá dentro. E agora um dos textos mais fortes do Novo Testamento, a única vez que Jesus chama uma potestade demoníaca pelo nome. Você vai ver esse texto agora. Está com sua Bíblia aberta? Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões diz, Mamon, o Deus das riquezas. É a única vez em que uma potestade é citada. A outra em que Jesus conversa com legião, legião não é nome, legião é um nome qualificativo, é um nome que agrega, pois é um conjunto de demônios. Aqui não, é uma potestade demoníaca denominada com nome e forte até hoje, porque ela penetra com muita facilidade até dentro da igreja e penetrou dentro da igreja através da teologia da prosperidade. O núcleo da teologia da prosperidade não é o amor e a submissão ao Deus Todo-Poderoso. Mas, na realidade, é a influência de um mamon que quer transformar o Deus Todo-Poderoso numa espécie de gênio da lâmpada, submisso aos desejos humanos. Esse é o núcleo da teologia da prosperidade. Vamos para frente. Você está com sua Bíblia aberta? A partir do versículo 25 a 27. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem é que pode acrescentar vida? Só o Senhor é quem pode acrescentar vida. Então, irmãos, nesses versículos 25 a 27,
como esse texto é um texto ético, ele nos faz refletir sobre o estilo de vida. Não é que Jesus esteja ensinando que nós devamos ser relaxados com as questões do dia a dia da vida. O ensino não é esse. Ele não pode ser interpretado com descaso com as questões financeiras. O que deve ser colocado aqui, o texto no seu contexto, um vetor ético, para que a gente não transforme a nossa vida num estilo de vida que só vise as questões materiais. Então, nesse discurso ético, o Senhor Jesus, de forma poderosa, nos leva a entender que nós não podemos nos esquecer de que nós somos dependentes de Deus e da força do poder dEle, porque é Ele quem pode acrescentar ou diminuir os dias da nossa vida aqui na terra. Não são os nossos esforços pela melhoria da qualidade de vida. E eu posso provar. Eu não sei se foi ontem, morreu um atleta do vôlei. Foi ontem ou foi hoje? O nome dela é Isabel, né? Foi hoje, né? É Isabel, 62 anos. 60 aí? 64, 64 anos. 13 anos mais velha do que eu. Viveu a sua vida no esporte. Esporte é saúde. Quantos irmãos aqui se lembram do irmão João? Pequenininho. Irmão João terminou sua vida amparado pela igreja, morando em um asilo. Se não me falha a memória. Foi? Quantos anos irmão João morreu? 101. Não era jogador de vôlei. Não lutou MMA. Não era jogador de futebol. Não jogou no Paris Saint-Germain. Foi amparado pela graça do Senhor. A igreja que teve a honra de ajudá-lo e viveu mais de 100 anos. Vocês entenderam o que é viver debaixo da dependência do Senhor? Eu gosto de estudar muito sobre a questão da monarquia do Reino Unido, me chama muita atenção. Sabe-se que a princesa Diana, ela não teve uma vida muito feliz ao lado do príncipe Charles, que agora é o rei Charles. Quando ela teve um relacionamento com Dodi Al-Fayed, se não me falha a memória, Dodi Al-Fayed fez uma festa com o dinheiro que ela recebeu da indenização quando se separou do príncipe Charles. Parece que deu não sei quantos milhões de libras. Ele fez uma festinha para ela com esse valor, do dinheiro dele. Eu pergunto a vocês, onde é que está a princesa Diana agora? Onde é que está o Dodi Al-Fayed? Sabe quantos anos tem minha avó? 103. Está viva. Nunca saiu nem de Santa Rita para viajar assim. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso coração, a nossa vida deve estar nas mãos do Senhor. Nós não podemos fazer do consumismo um estilo de vida. Vamos para o texto. Volto para Mateus. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste
assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículos 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, esse texto, ele é extremamente libertador. Nós precisamos lidar melhor com as pressões do dia a dia. Deus está dizendo para nós, eu cuido das aves, eu cuido das flores, não haveria de cuidar de você? Isso deveria cair, irmãos, na nossa alma, como um bálsamo contra as ansiedades, as coisas que nós vivemos no nosso entorno. Essa certeza. A certeza de um Deus que está sempre ao nosso lado. E de onde a gente colocar o passo, Ele estando ao nosso lado, tudo haverá de dar certo. Jesus no barco, tudo vai bem. Agora, irmãos, o sociólogo Luiz Almeida Marins, ele diz uma coisa muito interessante, e através dele eu compreendo esse texto. Viva a cada dia o seu mal, viva o presente como presente. E ele diz que muitas pessoas têm a sua mente, a sua mentalidade totalmente ligada no passado, remoendo desgraças, remoendo insucessos, remoendo frustrações. Ai, se eu tivesse feito o curso tal. Ai, se eu tivesse me casado com fulana. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Ah, eu bem que poderia ter. Meu irmão, já passou. Como a sabedoria popular diz, as águas passadas, elas não conseguem mais mover os moinhos. Só que tem gente que não consegue se desvencilhar dessas frustrações do passado. Ai, eu fui tão atacado, é por isso que hoje eu não sei nada. Ai, não, irmãos, hoje é presente. É presente de Deus para nossas vidas. Viva esse presente. Agora, irmãos, tem muita gente que vive um futuro que agora no presente, ele não faz absolutamente nada por ele. Ah, vocês estão vendo agora, mas quando eu concluir o curso, aí eu vou ser mais feliz. Irmãos, a história da gente é assim. A gente está em casa, tal, a gente começa a estudar. No que começa a estudar, aquelas tarefas, um lápis. Na minha época, foi assim. Não, isso aqui é chato, esses desenhozinhos. Quando eu tiver no ginásio, vai melhorar, porque no ginásio, na minha época, era assim. No ginásio eu já não vou mais usar só o lápis grafite, eu vou usar a caneta. E no ginásio tem mais livros. No ginásio eu vou ser mais feliz. Aí o cara chega no ginásio, bota para estudar. Logo na metade do ginásio, quando está aprendendo as funções matemáticas, na 7ª série, esquentando a cabeça, aí diz, não, mas isso é só aqui agora. Quando eu chegar no ensino médio, primeiro que eu não vou usar mais farda, eu vou andar do jeito que eu quero. Quando chegar no ensino médio, eu vou ser mais feliz. Aí o cara, ensino médio. Está estudando no ensino médio. Está estudando lá o 2º ano, tal. Aí quando é daqui a pouco começa o Enem.
Você não é ninguém enquanto não fizer o Enem. Depois que eu fizer o Enem, eu vou ser feliz. Aí o cara faz o Enem, entra na universidade, começa a fazer uma graduação, entra dentro de uma sala, o professor coloca a ementa do curso no quadro e diz, a prova é tal dia. Não, isso é porque é a graduação. Aí alguém diz, meu filho, a graduação é só o começo. Quem delineia a sua vida profissional é a pós-graduação, que é a ênfase que você dá dentro do assunto que você vai fazer, é a ênfase. Então é a partir dali que você vai começar a ganhar um dinheirinho. Aí o cara diz, a pós-graduação, é a pós-graduação. Eu só vou ser feliz depois que eu fizer a pós-graduação. Aí faz a pós-graduação. Quando ele termina a pós-graduação, começa a trabalhar, tal, não sei o quê. Aí ele olha para os concursos, aí um colega diz, meu filho, se não tiver pelo menos mestrado, você não vai sair nem do canto. Aí, umas e outras, o camarada casa. No que casou, aí já começa a pressão. Tem filho? Não. Você só vai ser feliz quando os filhos chegar. Que os filhos é a felicidade da casa. Aí nasceu o filho. Aí a menina, a mãe está cuidando da criancinha ali. Meu irmão, quem é mãe aqui sabe. A menina está cochilando e mamando, né? Aí ela acorda de supetão, a primeira coisa que ela faz é dar uma dentada. Não é assim? Tem mãe que a lágrima corre nos olhos assim, ó. Não é assim? Aí a mãe respira. Não, mas eu vou ser feliz, eu vou ser. Nasceu um menino, tem que ter a menina, tem que ter um casalzinho. Se não tiver um casalzinho, não é feliz. Vocês perceberam, irmãos, que sempre vai ter uma coisa. Agora, uma coisa é certa, irmãos, quando nós temos um encontro real, verdadeiro, pessoal com o Senhor Jesus, nós sabemos utilizar o presente, porque Ele é o nosso presente, é dádiva de Deus para nossas vidas, é Ele quem nos faz completo. É nele que nós temos alegria. E a partir dele, todas essas coisas, elas têm um outro olhar, elas têm um outro efeito. E aqui, irmãos, vem a questão da libertação que esse texto nos traz. O que é liberdade financeira? Liberdade financeira não é ter a riqueza que possibilite comprar tudo o que se sonha. Nem ter tanta riqueza a ponto de não se preocupar com dinheiro. Sabe por quê? Eu vou trazer uma coisa aqui interessante. Quanto mais coisa você tem, mais prisioneiro das coisas que você tem você será. Converse com um empresário que tenha muitos bens. A vida deles é assim, ó. O que é que vai acontecer? Como é? E a bolsa de ações? E o valor? Meu dinheiro está investido. O cara deu um espirro. Não sei quem xingou, não sei quem no ministério, não sei aonde. O valor desceu, o dólar subiu. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Quanto mais coisa você tem, mais você é prisioneiro delas. O camarada tinha um carrozinho bem simplesinho. Andava tudo que era lugar com um carrinho, beleza. Um pneu desse carrinho custava R$ 420. Quando ele encostava ali na pneu shop do nosso irmão ali, né? Troca aí os 4 pneus. Aí trocou o carro. Agora ele está num carro mais caro, um carro mais bonito, um carro mais impressionante. Só um pneu é 2.000. Aí ele não sabe se pague o carnê do carro ou se faça a manutenção do carro.
Eu estou dizendo uma coisa, irmão, que eu vivi. Eu conheço, sei como é isso. O que é que faz? Eu só tenho 1.500. Eu pago a prestação do carro ou eu compro pelo menos um pneu para eu acalmar o meu coração, para ele não estourar no meio da rua? Antigamente vivia numa casa bem simplesinha, a casa atendia, tudo direitinho, tudo bem organizadinho, tal. Passou para uma casa maior, mais robusta, o povo começou a olhar, ele começou a desconfiar e vou ter que botar uma segurança eletrônica e vou ter que botar umas câmerazinhas e eu acho que eu vou botar um cachorro. Ao invés de pegar um vira-lata, porque o meu é um vira-lata, não tem melhor, irmãos, e o meu é vira-lata puro. Puro, as pernas finas, o pescoço grosso, a cabeça pequena. Quando eu peguei ele para criar, ele tinha 1,2 kg. 200 foi só de verme, que saiu lá. Hoje ele tem em torno de uns 16 quilos, 17, o negão. Conhece a rotina da casa todinha, melhor do que eu. Os remédios, ele toma 2 remédios, um de manhã, um de noite, manhã, um de noite. Quando chega na hora do remédio dele, ele me avisa. Aí eu vou na onda dele, que agora também estou tomando um remédio de manhã e de noite. Quando ele toma o dele, eu tomo o meu também. Porque ele me avisa, melhor do que eu mesmo. Ele sabe a rotina da casa todinha. Aí comprou o quê? Qual foi o cachorro que eu comprei? Eu comprei um Shih Tzu. Eu não sei nem como é. Um molho de pelo desse tamanho, que quando o cara dá um banho dele, fica parecendo uma catita. Toda semana, 45,50 lá no pet shop. Porque ninguém gosta de dar banho naquilo ali, tem até medo de se quebrar. E agora o cara é escravo do cachorro. E os remédios? Vacina. Eu precisei fazer a castração do gatinha que eu tenho lá. Ah, meu filho, vai esperar, vai ficar trancado aí dentro de casa. Você der para fazer a castração da gatinha? Vai esperar. Eu vou juntar primeiro o dinheiro, para depois chegar lá e fazer. Não vai ser assim, não. Não vou botar isso no cartão, não. É tanto gato, minha... Agora, o que é liberdade financeira? Gente, o que é liberdade financeira? Sim, é estar livre da ansiedade e preocupação quanto ao dinheiro. Por quê? Porque aplica os princípios bíblicos para solucionar os problemas financeiros. E aqui eu quero mostrar um texto, e esse texto eu faço questão que você abra a sua Bíblia e marque, porque esse é o sentido de prosperidade do ponto de vista bíblico. Provérbios no capítulo 30, dos versículos 7 a 9, abra a sua Bíblia e marque, e leia, faça um quadro, bote no seu escritório, bote no painel do seu carro, bote como tela no seu celular, bote como descanso de tela no seu computador, faça um outdoor, bote na porta da sua casa, bote no muro da sua casa. Mas o texto diz assim, Provérbios de Agur, o texto diz: 2 coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, que é o outro lado disso, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Um conceito equilibrado. Um conceito equilibrado, equilíbrio, um novo estilo de vida.
com simplicidade, com contentamento, está com seu coração contente. O outro texto que você deve marcar está em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 6 a 10. Marque na sua Bíblia, escreva no caderno, escreva na sua agenda, coloque no seu celular, poste na sua rede social, faça um outdoor, bote na porta do seu escritório, faça um quadro, bote dentro do banheiro, bote em tudo que é lugar. Para você não esquecer. Piedade com contentamento. Ser contente com o que tem. O texto diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Seja satisfeito com o que você tem. Não se lamente com aquilo que você não tem. O texto ainda continua. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor não é o dinheiro, preste atenção. Não é o dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Contentamento, piedade, as verdadeiras prioridades bem colocadas no seu coração, na sua vida. E aqui, irmãos, eu gostaria de fazer um segundo momento de oração e convocar toda a igreja para levantar um clamor. Sabe o que é, irmãos? Existem irmãos que alguns às vezes até conhecemos, mas existem outros irmãos que nós não conhecemos, que eles não estão muitas vezes tendo acesso às necessidades básicas em suas casas. Até alimentos, tem muitos que estão passando por dificuldade, que fazem parte da nossa igreja, mas por uma questão de orgulho pessoal, por uma questão de não querer trazer peso, de não ser pesado, sabe-se que as suas despesas estão vazias, mas muitas vezes a gente não sabe que ele está passando por essas situações difíceis. Existem famílias que estão sofrendo assim. Não faz sentido isso. Nós precisamos levantar um clamor e de uma forma prática também ajudar. Aqui na igreja tem as cestas básicas. Eu conheço pessoas, irmãos, que desde a pandemia ainda não conseguiram uma recolocação no mercado de trabalho. Necessidades básicas nas suas casas, eles não estão conseguindo suprir. E eu gostaria de levantar a igreja agora nesse clamor, para que a igreja possa fazer sua parte, ajudando, e que esses irmãos, eles possam ser abençoados. Que essas necessidades possam ser conhecidas. Vamos colocar as necessidades diante do Senhor. É possível, inclusive, irmãos, que aqui entre nós, nessa reunião, tenham pessoas pensando agora em necessidades dentro da sua casa, uma conta que tem para pagar, não sabe como, é necessidade.
Vamos colocar diante do Senhor. O Senhor vai abrir uma porta. Eu creio nisso. Eu tenho plena convicção, irmãos, de que muitos de nós aqui têm testemunhos de Deus na área financeira. Que de uma hora para outra o Senhor abriu uma porta, levantou uma pessoa, a necessidade foi conhecida, a igreja pôde, entrou junto. É uma realidade, irmãos. Tem gente que está passando necessidade. Vamos ficar em pé, vamos orar por esse sentido. Tem outro grupo que pode estar pensando o seguinte: preciso fazer uma revisão na minha vida. Quero aproveitar agora o final do ano e quero fazer uma revisão na minha vida para entrar em 2023 com novos valores. Gostaria de sugerir um livro. Avalie a sua vida. 17 maneiras de examinar a sua vida sob a perspectiva de Deus. Excelente livro de Wesley Duell, editora Candeia. Eu vou deixar aqui na frente. Tire foto da capa, deixe o livro. Mas é uma leitura que você rapidamente vai consumir, tem 17 itens, dá 17 dias, vai lhe ajudar a fazer o planejamento de 2023, com novos valores. Já comecei a fazer, irmão, já fui enquadrado. Tive que rever muitas coisas do meu orçamento, tem um bocado de coisinha errada. Eu estou errando, mas louvado seja o nome do Senhor, que dá a oportunidade da gente se consertar. Vamos orar agora. Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, dos irmãos que estão tendo dificuldades, Senhor, com necessidades. Irmãos que não estão tendo neles, nas suas casas, necessidades não estão sendo atendidas. E nós queremos colocar diante de ti, Senhor, esses irmãos, que o Senhor sabe, conhecemos alguns, mas também queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos oriente e nos ajude a sermos mão de Deus, mão de bênção na vida deles. Pai, nesse momento eu quero interceder, Senhor, pelo banco de alimentos da nossa igreja, que tem ajudado muitas pessoas. Pai, eu quero interceder, Senhor, por cada um de nós, que sobre a questão financeira, nós possamos ter um 2023 diferente. Pai eterno e santo, Deus poderoso, colocamos essas causas nas tuas mãos e descansamos no nosso coração. Oramos no nome de Jesus, a igreja